Cumprimentamos a todos nossos queridos, amados irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos bíblicos com base nas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos lecionar a lição de número 11 com o tema Esdra vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. Então a gente percebe logo de início, no verso 1, capítulo 8 de Neemias, de Esdra, capítulo 8, versículo 1, que nós vamos estudar até o versículo 12, o grande povo que sai juntamente com Esdra. A Bíblia fala de uma genealogia onde os chefes, no versículo 1, saem com muita gente dentro da sua raiz, dentro do seu povo, para ir com Esdra até Jerusalém. Então a gente percebe que o grande valor do ensino da palavra de Deus será ministrado por Esdra. Mas a gente percebe, e Neemias não poderia ensinar a palavra de Deus? Aí nós temos uma grande diferença. Todas as congregações que nós fazemos parte, Deus requer que o líder seja o amado. Era muito importante que Neemias fosse aquele que trouxesse a palavra, mas nem sempre aquele que constrói, aquele que... O povo gosta disso, o povo gosta da construção, do zelo, da obra, mas o povo também quer que alguém ministre a palavra com zelo, com sabedoria, com entendimento, com cheio de revelação, cheio de ciência de Deus. Então a gente percebe que sempre haverá os Neemias e os Esdra. Então nós temos que saber que nem sempre o líder vai ser o amado. É da vontade de Deus que o líder seja sempre o amado. Então, a gente percebe que, na introdução, o grande valor do ensino da palavra de Deus. A importância do ensino, por quê? Porque a unidade da fé, onde o Espírito de Deus vai trabalhar exatamente sobre aquele povo que estava uns para a esquerda, outros para a direita, o Espírito de Deus vai unir, levando que uma palavra de sabedoria e de conhecimento, onde o povo vão entender e louvar, glorificar, vão chorar, vão adorar, vão se curvar, pôr o rosto em terra, reconhecendo que só o Senhor é Deus. Então, a gente percebe que essa saída, mais uma vez, com livre e espontânea vontade, com liberdade, com livre-arbítrio, que o povo saiu da Babilônia, juntamente com Esdra, os chefes. Dentro da genealogia nós temos ali vários povos saindo. Então, eles saíram exatamente do cativeiro. Mais uma vez, uma tipologia forte, onde mostra que todos aqueles que saem deste mundo para ir a Jesus, Jesus morreu na cruz, salvando povos, tribos, raças e línguas, levando para Nova Jerusalém. Foi exatamente isto. O grande Esdra, o Espírito Santo, levando vasos para a casa de Deus. Glória a Deus. Esses vasos podem ser literais, podem ser pessoas simbólicas, e Deus trabalhava tanto no literal como no simbólico. E aqui a gente percebe esta grande participação, tá certo? Dentro do texto, de que povos, por meio do Espírito de Deus, têm de livre e espontânea vontade, sendo entregue as suas vidas a Cristo pela palavra pregada, pela palavra ministrada, e eles creram, porque eles tinham que vir, mas era voluntário, eles tinham que crer, meus irmãos. E assim, eles acompanharam Esdra até Jerusalém. É assim que Jesus vai fazer conosco, vai levar-nos até a Nova Jerusalém. Então a gente percebe logo no tópico de número 1, Artaxerxes envia Esdra. Então a missão dos obreiros é levar vasos para Jerusalém. Você percebe que a missão de Esdra era ir a Jerusalém ensinar a palavra, mas ele levou consigo vasos. Esta é a grande participação nossa como obreiros da casa do Senhor, levar vasos. E esses vasos são preciosos, porque está escrito que os judeus puderam logo constatar que os pés eram mais brandos do que os babilônicos. Isso está no tópico de número 1, quando fala que Esdra era escriba, sacerdote, rei. Ficou impressionado, né? Aquele rei com o grau de conhecimento de Esdra, que ele possuía da lei de Deus. Glória a Deus.
sempre vai ter os que têm um vasto conhecimento das Escrituras, como Estevão, como Paulo. Então, tudo isso mostra Deus no chamado e que essas pessoas são colocadas para a unidade da fé, como diz Efésios capítulo 4, versículo 11, o grande ministério que Deus deu à igreja desde o seu alicerce, apóstolo, passando pelo profeta. Nós temos pastores, doutores e mestres, mostrando o aperfeiçoamento da unidade da fé, tendo um único conhecimento na fé do Filho de Deus. Então, Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. Isso é importante. Veja aí, ó. Esdras, escriba e sacerdote. Um grande grau de conhecimento. Possuía conhecimento da lei de Deus. Tinha conselheiros. E assim levou carta exatamente e trouxe um decreto que qualquer judeu que assim desejasse poderia acompanhar Esdras até Jerusalém. Então ele levou vasos sagrados, ele levou as pessoas que estavam dispostas a ir, e assim a gente percebe esta nomeação de regentes, de juízes, no versículo 25, e assim Deus inspirando novamente este homem de Deus chamado Esdras para levar mais uma leva do povo até Jerusalém. Então, a gente vê que os objetivos da lição levar os vasos, glória a Deus, os vasos de ouro e os vasos de pessoas. É isso que o Espírito Santo faz. Ele nos leva até a presença de Deus. E para que isto aconteça, Deus utiliza Esdras, Deus utiliza Neemias, Deus utiliza obreiros, Deus faz com que o ministério funcione, os 5 ministérios. Então, precisamos de liberdade, que é um privilégio pelo Deus que servimos, de servi-lo em novidade de vida, em espírito e em verdade. E esse privilégio vem até para o nosso lado ministerial, onde nós servimos a Deus com toda liberdade, onde Ele, o Rei, nos concede para que nomeie também juízes arbitrais. Então, o Espírito de Deus, que trabalha com o povo, nesta tipologia, o Espírito e os ministérios estão juntamente com o povo, onde o povo sai do cativeiro terreno para ir para a Nova Jerusalém, uma grande tipologia onde Jesus vai fazer conosco, assim como aconteceu com Esdras, que fez com aquele povo que quiseram, que creu na mensagem, que creu. Então, temos a provisão de Deus. No sacerdócio estava acontecendo o grande cumprimento de uma grande profecia, que é Isaías 45, versículo 13, quando fala que construirás a minha cidade e libertarás os meus exilados cativos, não por tributo ou recompensa, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Então já havia uma profecia para o povo, a sua saída do cativeiro de Babilônia para Jerusalém. Glória a Deus. Então, meus amados, a gente percebe logo essa parte aqui do tópico de número 1, o nosso comentário, tá certo? Que devemos dar grande valor ao ensinamento da palavra de Deus. Glória a Deus. Mesmo que o Esdras, o Neemias, esteja ligado ao governo do reinado de Artaxerxes, uma representação do governo de Deus, e ele, conforme diz a nossa lição, que mostra que ele exatamente deixou o povo ir com liberalidade, mostrando exatamente o que Deus fez os homens para ser libertos, para realmente usar o seu livre-arbítrio, glória a Deus. E assim a gente, veja aí, os judeus puderam logo constatar que os persas eram mais brandos do que os babilônicos. Então, meus irmãos, é isto que acontece. O rei ficou impressionado com o elevado grau de conhecimento que Esdras conhecia. Aí, conforme o versículo 1, Esdras, capítulo 7, nós temos que Esdras, ele, dentro do seu povo, tem uma genealogia e está comprovado que ele não é forasteiro, ele tem como
genealogia comprovada. Então ele tem chamado. Deus, ele usa homens que têm genealogia comprovada. Então, quem tem registro original é respeitado. Todo quanto aqueles que creem em Jesus, Deus o fez filho de Deus. Então, quem tem pai tem cobertura. Debaixo das suas asas estarás seguro. Então, Esdras foi comissionado por Artaxerxes. Então, tinha genealogia, estava seguro para fazer o seu grande ministério. Neemias capítulo 8, versículo 5, diz o seguinte: Esdras, pois, estava em um nível mais alto. Abriu o livro na presença de todos e todo o povo se pôs em pé. Eis a razão da questão da igreja ficar de pé na hora da leitura bíblica. Está aqui no texto. Quando abriu-se o livro para fazer a leitura, não era ainda a explicação, mas apenas na leitura o povo se animou, ficou de pé, glória a Deus, pôs-se de pé para ouvir a leitura da palavra de Deus. Então está acima de todo o povo, é o que estava Esdras, acima de todo o povo. Isto representa ser cheio da unção, cheio da palavra do conhecimento de Deus, é ter para poder oferecer, é o levantar do povo, glória a Deus, diante da palavra de Deus, que não é simplesmente um levantar físico, mas é em honra, é em glórias ao Deus da palavra. Em resposta à pregação, o povo deu glória, aleluia, amém. Esdras adorou o nome do Senhor, dizendo: bendito seja Deus, o Senhor. E todo o povo disse amém, amém. Então a gente percebe, meus amados irmãos, que este amém é uma confirmação já. Então, levantaram-se as mãos, colocaram os joelhos no pó e todos com os rostos inclinados sobre o solo também adoraram a Deus. Então nós temos a necessidade da explicação do texto. Aquela questão já é velha. Falar na ordem alfabética, Jesus no A, amor, Jesus no B, bondade, e tem assim sucessivamente. E muitas das vezes pregar em Marcos capítulo tal, versículo tal, em João 3, versículo 16, o povo já está acostumado com o texto, você tem que ir exatamente explicar o texto. Esta é a grande revelação da salvação das almas. As pessoas rendem ao Senhor por causa da revelação. Porque Pedro disse o seguinte: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Não era simplesmente saber que Jesus estava ali, mas o significado do seu chamado, porque Jesus foi enviado para vir salvar os pecadores. Só que Jesus disse para os discípulos: o que dizem os homens ao meu respeito? Era aqui que está. Os homens conheciam como João Batista, como um dos profetas. Mas e vós, que são meus discípulos, que me ouvem, o que vocês dizem? Pedro, cheio do Espírito de Deus, naquele momento o Pai o revelou e disse: diga, Pedro, que ele é o Filho do Deus vivo. Esta grande revelação é a grande chave do segredo da nossa permanência em Cristo. Se nós não permanecer na palavra revelada, nós escapulimos. Mas conforme o texto que Cristo disse sobre esta pedra, isto é, a revelação do Filho de Deus. A revelação de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Porque muitos têm Jesus, mas não têm a revelação. Muitos creem que Jesus é o filho do carpinteiro. Muitos dizem que Jesus veio, nasceu e morreu. Mas a revelação é o ponto-chave da história. Por que que o povo que ouvia Esdras estava em um só homem, em uma só alma? Porque o povo tinha revelação, tinha explicação, Deus dava interpretação e Esdras tinha conhecimento para passar para o povo. Glória a Deus. Então, a explicação do texto é fundamental e que o povo precisa entender exatamente que o que foi ministrado por meio da leitura é a palavra de Deus. Versículo 8. Então, amados, veja agora nosso
tópico de número 2, Esdras ensina a palavra ao povo. Aí nós temos aqui um grupo de judeus. Sempre quando nós ministramos a palavra de Deus, haverá os prós e os contras. Não tem como, irmão. Você tem que estar apenas preparado para ministrar o que Deus lhe deu. Abrir o texto, explicar o texto. Não importa se o da esquerda será maior em número, porque aqui nós temos 7. E diante desses 7 que o texto mostra, eu coloquei até aqui o nome das pessoas que estavam do lado esquerdo de Esdras. Veja aí, 1, Pedaías. 2, Misael. 3, Malaquias. 4, Assum. 5, Asabias. 6, Zacarias. 7, Mesulão. Do lado direito tinha 6. Veja aí os nomes. Matatias, Semal, Anaías, Urias, Ilquias, Mazeias. Então, não importa se vai ter da direita ou da esquerda, ou se o da esquerda está ganhando em número. O que importa é que você tem a palavra, a explicação da palavra, o Deus da palavra, o inspirador da palavra, o Espírito Santo, e que no final nem haverá o da esquerda e nem o da direita, porque Deus vai acabar com a panelinha, Deus vai acabar com os grupos, Deus vai tirar os da esquerda e os da direita, e todos serão um único povo, todos vão se dobrar, todos vão se curvar, todos vão chorar, todos vão adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Então Neemias é um servo exemplar, aqui já tratando de Neemias, porque a história conta dos dois. Então, deveria ser Neemias o pregador, o ensinador? Deveria, como todos aqueles construtores de grandes obras, de grandes templos, deveria ter uma boa palavra. Mas quando a gente lê a questão do ensinamento e do serviço à mesa, está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que não é razoável deixar o púlpito, lembra do púlpito de madeira de Esdras? Não é razoável deixar o púlpito e servir as mesas. Por quê? Porque o tempo que você tem para servir a mesa, que é muita gente, você não terá tempo para a leitura e para a explicação da palavra de Deus. Glória a Deus. É necessário você atender o povo. Por isso é comissionado os diáconos, os 7, escolhamos, nós aprovamos como assembleia os 7 diáconos. E assim aconteceu. Então, o que foi que Neemias fez? Envolveu famílias no cuidado para com a sua cidade. Ele foi um grande construtor, foi um grande edificador. Mas na hora da palavra, quem vai ministrar? Esdras. Neemias tem que aprender o seu lugar. O lugar da mensagem não será de Neemias. Assim acontece, meus irmãos. Hoje em dia, nós temos o pastor construtor que não está preparado para trazer aquela palavra naquele dia, porque ele gastou muito tempo na construção. E o povo sabe que se ele for falar, não vai ter mensagem. Ele sabe muito bem que o lado direito ou o lado esquerdo do pastor tem um lá. Tem uns Esdras cheio do Espírito Santo. Ele tem que entender que a palavra está com Esdras. Glória a Deus. Ele tem que deixar Esdras falar. Oh, lição maravilhosa! Quando nós entendemos que o Esdras tem que falar e o Neemias tem que ficar lá ouvindo o Esdras, mesmo que ele seja o pastor, o líder ministerial, ele tem que entender se realmente ele é líder e também é o amado. Se ele for os dois, toca o barco para frente. Mas se o amado estiver presente, deixa o amado falar a palavra de Deus. Porque o amado, ele ama a palavra, ele gosta da palavra, ele está na palavra, está ligado 24 horas, meditando de dia e de noite, conforme diz Salmo capítulo 1. Louvado seja Deus. Então, veja, a palavra está com Esdras, o escriba, o sacerdote. Tanto os obreiros que estão lá, que vão ouvir, tem os experientes e os que não são experientes. Estes, todos eles vão ter que ouvir a palavra de Deus. Então o púlpito está lá, centralizado, como o altar de Deus. O altar do trono, onde Deus se manifesta pelo poder da palavra.
Então nós temos o púlpito, existe ali para ministrar a palavra de Deus. Ele não é o púlpito para político. Ele não é para que seja utilizado com mensagens políticas, interesseiras, mensagem que venha para desabafo, para contenda, brigas, rachas, discórdias, intrigas, divisões. Não, o púlpito não foi feito para este fim. O púlpito foi feito para Deus ministrar por meio do seu Esdra a palavra de Deus. Então, glória a Deus. Do ponto de vista moral, o pregador ele precisa estar, entre aspas, acima do povo. Ele precisa ser o exemplo do rebanho. E assim, os seus ouvintes, eles vão se espelhar, porque é como um espelho. O pregador leva a semente, a palavra, e também o que o pregador leva, a palavra de Deus, e o povo, conforme diz a leitura, amém, amém. Glória a Deus e aleluia. O povo responde em glória e honra a Deus. Então é preciso reconhecer se a palavra está com Esdra, se está com você. Se não tiver, se sente. Deixa Deus usar aquele que tem a palavra. Então vamos lá? Então sempre que receber oportunidade, você que é o Esdra da atualidade, vai ter o grupinho do 6 e o do 7. O grupinho da discórdia, o grupinho... Então, dois tipos de grupo, um da direita e o da esquerda. E sempre o da esquerda vai estar em maior número. Então, você precisa somente pregar a palavra. Glória a Deus. Por quê? Porque aquele que prega a palavra, conforme diz aqui o nosso tópico 2, veja aí, subtópico 3. Esdra ensina a palavra ao povo. Veja aí. O povo se uniu como só homem, diante da porta das águas. Neemias 8, versículo 1. Irmão, o povo ouviu a palavra de Deus e ficou um só. Por quê? Está escrito, porque eles estavam diante da porta das águas. A mensagem de Deus, ela não é seca, ela é água. Quando você lê a mensagem do Evangelho de João, tem água no capítulo 1, água no capítulo 2, água no capítulo 3, água no capítulo 4. Jesus falou dessas águas que estavam no meio do trono do Pai e do Cordeiro. Está em Apocalipse 21, 22. E nós pregamos a mesma palavra. Aquela que Jesus, no último dia da festa, diz: quem tem sede, vem a mim e beba. E ele falava do Espírito Santo. Então, a mensagem tem que estar às portas das águas. Por quê? Porque ela vem de lá, vem do trono do Pai e do Cordeiro. Então, precisamos ter intimidade, onde nós temos interação. Glória a Deus. É o poder da palavra que faz o povo escutar das 6 da manhã até o meio-dia. Você ouviria a palavra das 6 da manhã até o meio-dia? Glória a Deus. Então vamos lá. O púlpito de madeira. Veja aí, Neemias capítulo 8, versículo 4. Diz que ele tinha um púlpito de madeira. Ao lado de Esdra, também tinha 3 auxiliares. Esses 3 auxiliares é o grupo dos 6 e o grupo dos 7. Então o púlpito de madeira fala simplesmente da palavra pregada. E aqui nós vemos que durante a pregação haverá 2 tipos de grupos, conforme já falamos. Então nós precisamos ler a palavra diante da porta das águas. João 7,38. Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Glória a Deus. Então, para encerrar esse tópico de número 2, a mensagem ela tem que vir diante da porta das águas, porque ela vem para unir o povo, porque ela é espírito e vida que une, dá unidade. Então, nós temos que entender e responder com amém e amém. Isto é, levantar as mãos, glorificar a Deus com a nossa boca e com o nosso coração.
Fazer beneficência, conforme diz a lição, que o povo fez beneficência. E precisamos ver que a mensagem é única, porque vem de um Deus único e verdadeiro. E precisamos entender que o povo não é nem da direita e nem da esquerda. O povo só está na direita e na esquerda até que a palavra seja ministrada, pregada. Então os céticos, que são céticos, que não se converteram, sairão da congregação dos justos. Mas todos aqueles que estão lá, ouvindo a ministração, vão crer. Louvado seja Deus, e o povo será um só povo, um só homem, uma só alma. Glória a Deus. E eles estarão juntos, porque a mensagem de Deus será tão poderosa, mas tão poderosa, que ela vai acabar com esses grupinhos da igreja. Esses que dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Não vai haver mais o grupo da esquerda e nem o da direita, porque a palavra de Deus vai vir poderosa e vai puxar para ser um povo, um só homem. Não será mais de Paulo, nem de Apolo e nem de Pedro. Será um povo chamado povo de Deus. Amém? Vamos exatamente continuar na nossa aula extra. Estude conosco no Zap. 85 é o DDD 991 28 12 60. Deus te abençoe e Deus te guarde. Até a nossa aula de número 12, querendo Deus. Amém.